Olá, estudante paranaense! Bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. E como você sabe, valide a sua presença no Google Classroom por meio da atividade obrigatória. E não deixe de interagir com o seu professor ou sua professora por meio das ferramentas que a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte tem disponibilizado para você. Vamos agora conhecer os objetivos da nossa aula de hoje. Olha lá, ó. Caracterizar as principais formações vegetais da área temperada do nosso planeta e relacionar clima, relevo e ação humana com a vegetação. Então a gente vai falar um pouquinho das formações vegetais e dos biomas que estão presentes nas regiões temperadas, temperada norte, temperada sul. Lembra que na aula anterior nós falamos sobre a região tropical, aquela que está localizada entre os trópicos? Agora nós vamos tratar aquelas que estão entre Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Mas antes disso, vamos rever alguns conceitos que foram trabalhados na nossa última aula. O que a gente falou na nossa última aula? A gente falou sobre zonas térmicas, que estão relacionadas à quantidade de luz solar que uma área recebe a partir da sua localização. Que quanto maior for a latitude, quanto maior for a distância em relação à linha do Equador, menor será a quantidade de luz solar que aquela área irá receber. E aí nós temos o surgimento das zonas térmicas, que são zona tropical, entre os trópicos, zona temperada norte e zona temperada sul, respectivamente entre trópicos de Câncer e Círculo Polar Ártico e trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico, além das zonas polares, que estendem-se do Polo Norte até o Círculo Polar Ártico e do Polo Sul até o Círculo Polar Antártico. Nós também falamos na nossa última aula sobre vegetação. Nós trouxemos a definição de vegetação. Olha ali na tela. Vegetação, termo geral para a vida vegetal. Conforme isso se refere à vida que cobre solo, estruturas espaciais ou outra medida específica ou geográfica que possua características botânicas. Estamos falando de plantas que cobrem o solo, que tenham características botânicas, ou seja, dentro da geografia, um conceito da biologia. Também falamos de biomas, que conforme já foi trabalhado aqui, é uma área que apresenta características de clima, relevo, de vegetação similares e que tiveram um processo histórico de formação também similares, que é essa definição que você está vendo aí na tela, ó, que nós já trabalhamos na aula anterior. Dando continuidade aqui, ó, os biomas terrestres, a localização de todos os biomas que nós temos pelo planisfério e também na questão da interpretação cartográfica, aonde legenda do mapa nos traz significado das cores e símbolos utilizados. Nós temos a orientação, que indica qual é a porção norte, qual é a porção sul. Nós temos a fonte de onde esse mapa foi extraído, além de termos a escala, que corresponde à escala gráfica, que é esse desenho aqui, que representa para nós quanto um determinado intervalo no mapa irá corresponder na realidade. Conteúdo que já foi trabalhado lá no primeiro trimestre, nas nossas primeiras aulas. Ficou com dúvida? Quer relembrar? Procura lá no histórico do YouTube ou no histórico das suas aulas no Google Classroom e acesse lá as aulas que tratam da cartografia. E agora que a gente fez essa retomada, nosso primeiro quiz na tela para você, ó. A Mata Atlântica é um exemplar brasileiro de que tipo de bioma? Afinal de contas, Mata Atlântica é o quê? É uma savana? É campo ou é floresta tropical? O que você acha?
Muito bem, o que você acha? A, B ou C? Lá na tela a resposta para você são as florestas tropicais. A Mata Atlântica é um exemplo de floresta tropical, até mesmo porque a sua localização, na sua grande maioria, encontra-se na área tropical do nosso planeta. Agora vem a nossa primeira atividade na tela para você. Qual é a relação entre latitude e clima? É essa atividade que você pode encaminhar para a sua escola ou colégio, para que o seu professor ou professora possa validar a sua presença nesse período, caso você esteja acompanhando as aulas exclusivamente pela televisão. E também é mais uma ferramenta de aprendizado disponibilizada para você. Então, o tempo está na tela, vai lá!
Agora que a gente já retomou os conhecimentos aí, já fizemos essa revisão dos conteúdos das aulas anteriores, vamos conhecer um pouco mais sobre as zonas temperadas, começando pela sua localização. Olha lá na tela, ó. Aonde que elas estão localizadas? Entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, na porção norte do nosso planeta, e entre o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio, na porção sul do nosso planeta. Então esse mapa aqui traz destacado, justamente nesse tom de vermelho ou rosa, essa área que corresponde às áreas temperadas, temperada norte e temperada sul. E a rosa dos ventos aqui, para que você possa saber que esta aqui refere-se à temperada norte e esta aqui refere-se à temperada sul. E aí, quais as formações vegetais que nós temos ali? Quais os tipos de biomas que nós vamos encontrar ali? Ó? O primeiro deles são as estepes, que são formações vegetais localizadas em planícies constituídas basicamente por gramíneas, formando um grande tapete vegetal. Então essas estepes, elas são vegetações rasteiras, de pequeno porte, que formam esse tapete vegetal nessa determinada região. Elas também podem ser chamadas de pradarias ou de campos, dependendo da localidade que nós estivermos tratando. Olha lá na tela, ó. Estepes são chamados de pradarias na América do Norte, na região central dos Estados Unidos e do Canadá, e de pampas na América do Sul, principalmente Brasil, Argentina e Uruguai. No entanto, as pradarias e os pampas ocorrem em climas mais úmidas e suas gramíneas são mais altas. Então, os pampas, as pradarias, os campos, de forma geral, o tamanho deles estará associado à disponibilidade de água. Por quê? Quanto maior for a quantidade de água, mais essas plantas elas vão conseguir se desenvolver. Mas nós não temos apenas estepes apenas no continente americano. Se você olhar ali, ó, mas todos esses ambientes são considerados campos temperados. E nós temos, inclusive, na África do Sul, campos temperados. Então, as estepes ou campos temperados, elas estão presentes em outras partes, como na África, por exemplo. E lá elas recebem uma outra denominação. Lá não são chamados nem de pampas, nem de pradarias. São chamadas de velds, conforme você pode observar aqui, destacado. E aqui o exemplo de um velds na África do Sul, para você visualizar que as características da vegetação são muito parecidas. É uma vegetação de pequeno porte, gramíneas na sua maioria. Nós também, quando falamos nas regiões dos biomas de clima temperado, a gente também vai ter desertos, tá? Então esses desertos, olha ali, ó, recebem poucas chuvas, conforme já trabalhamos em aulas anteriores, e esses desertos têm uma vegetação adaptada a essa condição bastante severa. Nós vamos perceber que as plantas, elas estão adaptadas a essas condições e têm suas raízes estruturadas a fim de conseguirem absorver pequenas quantidades de água e armazená-las na sua estrutura interna. E aqui nós temos uma imagem que mostra o solo do deserto aqui, de uma área desértica, um deserto rochoso, onde nós temos todo ele rachado aqui em função da seca, da não disponibilidade de água. Muitas pessoas pensam que o deserto é uma área que não dispõe de vida, que é uma área que não existe vegetação e não existem seres vivos ali habitando. Porém, isso é mentira. Nos desertos nós encontramos várias espécies de animais, de lagartos, de répteis, que estão adaptados a essas condições. Da mesma forma que nós temos várias formações, vários tipos de plantas adaptadas a estas condições. E essa vegetação xerófita que tem essa característica, essa capacidade de absorção de água. E essas informações aqui que já foram destacadas aqui, ó, com ênfase aqui, ó, a seleção natural fez com que as plantas mais resistentes sobrevivessem à limitação de água, a essas condições bastante inóspitas. Aonde nós temos os desertos? Observe esse mapa aqui, ó. Esse mapa está trazendo aqui destacado para você as áreas desérticas do nosso planeta. Nós temos o Saara, que está aqui, que tem uma porção dele que se encontra na área tropical, mas ele também se encontra uma grande parte dele na região temperada. Nós temos aqui Atacama, nós temos aqui desertos, dos quais nos Estados Unidos e no México.
Nós temos também no continente asiático várias áreas desérticas e também na Austrália. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos Estados Unidos, em Nevada, Las Vegas, nós estamos falando de uma área desértica. É uma área de deserto, onde a água foi levada até lá a fim de desenvolver aquela área economicamente. Mas aí nós temos assuntos para outras aulas. O importante é você saber a localização desses desertos no nosso planeta. Agora, tem uma informação bem importante que está aparecendo na tela para você, ó. Nem todos os desertos são quentes. Muitas vezes você pensa que deserto, quando vem a imagem de deserto, calor de 50, 60 graus, dunas de areia, a gente associa muito a imagem de deserto ao Saara. Porém, nós vamos perceber que nem todos os desertos apresentam as mesmas características. Nós temos o exemplo no continente americano do deserto Atacama, na América do Sul. E esse deserto não é um deserto quente, ele é um deserto frio. E esse deserto frio, a vegetação possui as mesmas características. Consegue se adaptar a esse ambiente inóspito, consegue se adaptar à falta de água ou à pouca disponibilidade de água. Então, o que vai tornar uma área desértica está associado justamente à quantidade de vegetação, à adaptabilidade dessas plantas às condições inóspitas, principalmente da falta de água, da não disponibilidade de água. Por isso é muito importante você olhar aqui, ó, nem todos os desertos são quentes. Então, se em algum momento você se deparar com alguma questão, todos os desertos do nosso planeta são quentes, falsa, tá? Tenha atenção nesse conceito. E agora para você, o nosso quiz na tela. Vamos ver o que você entendeu de tudo que a gente trabalhou até agora. Olha lá, ó. Como são chamados os campos temperados nos Estados Unidos da América e na África do Sul? Letra A, pampas e velds. Letra B, pradarias e pampas. Ou letra C, pradarias e velds? Letra A, letra B ou letra C? É rapidinho. Muito bem, qual que você indicou? A, B ou C? A resposta certa na tela para você, letra C, pradarias e velds, que é aquilo que a gente já falou anteriormente aqui. Dando continuidade, nós vamos falar um pouco sobre floresta boreal. Observe essa imagem aqui, nós estamos vendo aqui algumas árvores coníferas em formato de cone, tá? Então, por isso que a floresta boreal também pode ser chamada de taiga ou de floresta de coníferas. Um exemplo que nós temos de conífera no nosso cotidiano, ela sempre aparece nas nossas vidas lá no mês de dezembro, final de novembro e dezembro, que são as árvores de Natal. As árvores de Natal que nós temos, elas
têm um formato de cone. Então, essas árvores não são nativas nossas, são provenientes de outras partes do nosso planeta, que a gente vai conhecer na sequência, mas é um exemplo de árvore conífera, tá ok? Seguindo aqui, ó, o solo descongela por completo no verão, permitindo a formação de florestas aciculifoliadas. Então, olha só, um conceito novo aparecendo aqui, ó. Então, são folhas em forma de agulhas, tá? E essas florestas, o que acontece com elas? Nós temos o degelo, então vai derreter toda a neve, o solo vai ficar seco e a vegetação vai conseguir se desenvolver. Agora, nós temos no inverno a cobertura de toda essa área por neve, conforme você pode ver nessa próxima imagem, ó. Toda a área está coberta de neve. Então, isso ocorre no inverno e aqui nós temos aqui o outono, onde elas às vezes acabam mudando um pouco de coloração. Mas existe essa variação entre cobertura total e o derretimento total da neve. Migração de animais de grande e médios portes. Então, no inverno, alguns animais migram dessas áreas para áreas mais quentes. Migram, se estiverem ali na região norte, no hemisfério norte do nosso planeta, migram para o sul em busca de melhores condições de calor. Nós também temos uma região biogeográfica subárida, setentrional e seca, na qual as formas de vida vegetal estão adaptadas ao clima frio. Subárida e setentrional seca, porque a neve ela aparece ali, porém a umidade, nós temos uma umidade relativamente baixa, porque a temperatura é tão baixa que a água vai para o estado sólido e aí nós temos uma dificuldade muito grande por parte da vegetação em se apropriar dessa água, em absorver. Nós temos também ali, ó, a floresta boreal, onde ela é encontrada no norte do Alasca, Canadá, sul da Groenlândia, parte da Noruega, Suécia, Finlândia, Sibéria e Japão. Então perceba que é uma extensa faixa territorial que nós vamos encontrar esse tipo de vegetação, que são as coníferas. No Canadá, usa-se o termo floresta boreal para designar a parte meridional deste bioma, meridional sul deste bioma. E o termo taiga é utilizado para designar as áreas menos arborizadas. Então, à medida com que a área vai se tornando mais fria em direção ao norte, nós vamos ter menos arborização. As árvores começam a ficar mais espaçadas. E essas regiões com árvores mais espaçadas que vão receber a denominação de taiga. Então, características da floresta boreal. Agora nós vamos falar sobre a floresta temperada. O que é importante você saber sobre a floresta temperada? Elas ficam localizadas nas regiões de clima temperado e a sua característica mais marcante, além das 4 estações do ano, é o fato de a existência de árvores como o carvalho, bordôs, faias e as nogueiras, cujas folhas caducam, e daí o nome caducifólia ou decídua. O que eu quero dizer com tudo isso de caduca, caducifólia? O que a gente tem que saber? Que é um tipo de floresta que está adaptada às 4 estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, diferente daquelas que nós vimos anteriormente, porque nós percebemos que existe um momento de derretimento de neve e outro sem neve no caso da floresta boreal. Aqui nós temos verão, inverno, outono e primavera, as 4 estações bem definidas. E nós vamos perceber que em determinado momento, no outono, as folhas das árvores caem. E esse cair das folhas, daí vem o termo caducam. Quando as folhas caem, estamos falando em as folhas estão caducando. Esse é um mecanismo de proteção da planta de reserva de energia, para que ela consiga atravessar o momento de inverno e daí lá na primavera ela possa voltar a florir e no verão ter todas as suas folhas completas novamente. Então, caducifólia ou decídua. Então, são conceitos relacionados a esse processo de perda de folhas, de ficarem secas durante o inverno, mas elas não estão mortas. E aí, na primavera elas voltam a florir e a ter as suas folhas novamente. Aonde ocorrem essas florestas? Aonde que elas estão acontecendo? Acompanha na tela, ó. Ocorrência em parte da América do Norte, por quase toda a Europa, nas porções oeste e leste da Ásia e partes da Oceania e sul do Chile. Observe que nesse mapa aqui nós temos algumas áreas em verde destacadas. Nós temos aqui, ó, na porção leste, na parte da América do Norte, aqui, ó, principalmente na porção leste.
Nós temos quase todo o continente europeu aqui coberto por esse tipo de floresta. Nós temos aqui na Ásia e na Oceania e também algumas partes da América do Sul, mais especificamente aqui na região sul, onde nós temos o Chile ali localizado. E aí nós vamos falar agora sobre a tundra, que é um outro tipo de formação vegetal característica dessas regiões de clima temperado, porque nós temos uma transição entre a área quente e a área fria. Então a vegetação, ela apresenta o quê? Justamente essa transição entre o quente e o frio. E aí que você tem que lembrar e saber que a vegetação, ela está adaptada às condições climáticas. Da mesma forma que nós nos adaptamos ao clima da localidade que nós vivemos, as plantas, as formações vegetais também têm essa característica de estarem adaptadas ao local em que elas estão inseridas. Então olha ali, ó, tundra é um bioma qual a baixa temperatura e as estações de crescimento curtas impedem o desenvolvimento de árvores. Então são lugares que apresentam baixas temperaturas ao longo de todo o ano, aonde nós temos o derretimento parcial da neve, algumas áreas apresentam o derretimento total da neve, mas ainda assim a estação quente ela é muito curta, fazendo com que não haja tempo suficiente para que se desenvolvam árvores de médio e grande porte. Então a vegetação ela é de pequeno porte. Na tundra a vegetação é composta por arbustos, ciparéceas, gramíneas, musgos e líquens. O que é isso então? Nós estamos falando de vegetação muito pequena, musgos, líquens, gramíneas, arbustos muito pequenos. A exemplo do que você consegue observar nessa imagem aqui, ó. Você não consegue ver nenhuma árvore grande, você não consegue perceber vegetação de grande porte. Então agora que a gente já falou sobre essas formações vegetais, vamos ver aí o que você compreendeu de tudo que a gente trabalhou. Vamos fixar os conteúdos trabalhados por meio do nosso quiz. Indique se a alternativa é correta ou incorreta. As florestas temperadas ficam localizadas nas regiões de clima temperado da Terra e sua característica mais marcante é a existência de árvores em formato de cone. O que você acha? Falsa ou verdadeira? Tempo está na tela. Muito bem, correta ou incorreta? Vamos ver ali na tela para você, ó, incorreta. Então essa alternativa é incorreta. E daí a importância de você sempre ler com calma todas as questões que você estiver respondendo. Não tenha pressa ao resolver um exercício, seja de uma prova, seja de uma avaliação externa, seja de qualquer que seja o tipo de exercício. Tenha calma, leia e interprete. Agora a nossa segunda atividade, para você anotar no seu caderno, para você tirar foto e postar lá no Google Classroom para que seu professor ou professora possa visualizar,
ou também para que você encaminhe para a sua escola ou colégio. Descreva as características da tundra e da taiga. Fale um pouquinho sobre como você definiria os aspectos físicos da tundra e da taiga. Vai lá!
Caso você não tenha conseguido concluir a resolução dessa atividade ou da atividade anterior, você pode dar continuidade a elas após o término da nossa aula, porque agora nós vamos fazer a nossa revisão. Ou seja, o que nós trabalhamos na nossa aula de hoje? Falamos sobre zonas térmicas, definimos vegetação e biomas e falamos sobre as formações vegetais e biomas das áreas temperadas do nosso planeta. Então a gente caracterizou um pouquinho as formações vegetais das áreas temperadas, tanto temperada norte quanto temperada sul. Muito obrigado a você que está permitindo a nossa entrada aí na sua residência, quer você esteja permitindo a nossa entrada pela televisão, quer estejamos entrando na sua residência aí pelo celular, ou em qualquer lugar que você esteja permitindo a nossa entrada. Muito obrigado a você, tanto a você estudante, quanto a você que não é mais estudante da Rede Estadual de Ensino. Forte abraço para você e até a próxima aula.